A paz do Senhor, Primeira Igreja Batista de Santa Cruz do Rio de Janeiro. Meu nome é Ricardo Moreira da Silva e eu estou aqui pelo convite que recebi da irmã educadora Guaraciara, por intermédio da irmã Renata, e sobre a tutela, sobre o consentimento do vosso pastor Elson Amaral. E deixa eu colocar aqui uma apresentação para a gente se guiar, fica melhor para a gente seguir um roteiro. Então, meu nome é esse, está aí o meu e-mail e também o WhatsApp para depois, se alguém quiser, pegue com a irmã Renata ou com a irmã Guaraciara. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista há 20 anos, sou evangélico já há 24 anos. Esse é o nosso líder aqui, pastor Estevão Fernandes, que já esteve aí com vocês, irmão do pastor Eli Fernandes, que eu acho que a maioria de vocês já conhecem, né? A nossa igreja tem a Bíblia como única fonte de sabedoria, ela é a palavra de Deus, ela está certa exatamente porque ela é a palavra de Deus. Se existe alguma contradição, não é contradição, não é erro, é porque a pessoa que está lendo talvez está interpretando de maneira errada, ou é desconhecimento do contexto geral da Bíblia. A gente acredita que a Bíblia é inteiramente inspirada por Deus, ela não contém partes da palavra de Deus, ela é inteiramente a palavra de Deus. É isso que a gente acredita e a gente compartilha assim, não é? Essa é minha esposa, Josilene, minha primeira e única esposa, mulher. A gente começou a namorar com 14 anos, eu sou 6 meses mais velho do que ela, e a gente começou com 14 anos e a gente já tem 34 anos de casados. 34 anos. Temos 3 filhos, mas a família cresceu e está crescendo, né? Essa de preto, aí, bom, as duas estão de preto, mas a mais altinha aí, que está no meio de eu e Josilene, é filha, é Daniela, casada com esse de azul, né? É Daniela, casada com Alex, é médica, casou aqui em João Pessoa. Esse bem no meio mesmo é o meu mais novo. Eu sei quantos anos eu sou evangélico, salvo pela graça de Jesus, porque quando a gente se converteu, ele estava na barriga de Josilene, então ele tem 24 anos, então a gente sabe que tem 24 anos de convertido. Essa que está do lado dele, mais baixinha, é a namorada dele, ele já veio falar comigo, que quer se casar o ano que vem. Então, esse foi um jantar de Páscoa que a gente fez. Eu me vesti de rabino e a gente fez os costumes judaicos para a gente. Está até no YouTube para a gente ver como eram os costumes judaicos, como era a Páscoa cristã. E esse de blusa marrom é meu filho Marcelo, é o filho do meio, tem 28 anos. Essa é a minha família, né? E eu queria falar um pouquinho do contexto mundial do cristianismo para poder entrar no assunto. Eu vou falar, mostrar um pouco de minha vida e vou falando do contexto e vocês vão entender o porquê lá na frente. Vou mostrar um pouco da minha vida, não me julgue não, só me julgue no final, viu? Dessa minha aula inaugural da Escola Bíblica. Eu e Josilene somos professores da Universidade Federal da Paraíba. É, nós temos, eu sou engenheiro elétrico, ela é bacharel em computação, nós temos mestrado, doutorado, eu tenho 2 doutorados e a gente, isso aí foi minha defesa, e aí foi quando o João recebeu
10 computadores para montar um laboratório de computação, né? Em 2009 foi a primeira oportunidade que a gente teve de fazer pós-doutorado e a gente foi morar na Suécia. E foi muito interessante morar na Suécia, porque eu pensei que Deus tinha comissionado a gente para ir morar na Suécia. Eu nunca pensei em ser missionário, sabe? E lá, quando a gente chegou, a gente procurou uma igreja para frequentar e não tinha igreja batista e a gente frequentou essa igreja Filadélfia, é, nessa igreja foi que frequentava o Gunnar Winger e o Daniel Berg, foi os dois missionários que não, eles são daí, estavam nos Estados Unidos e foram para Belém montar a Igreja Assembleia de Deus, né? E essa igreja aí é um prédio, é um castelinho de 3 andares para cima e 4 para baixo, é bem grande essa igreja. A língua que o culto é em sueco, então eles para evangelizar, eles liberam quando Daniel Berg, o filho de Daniel Berg voltou para a Suécia, ele é brasileiro, fala português, então ele foi aí e pediu uma sala, eles dão por 2 anos uma sala para o pastor de fora pregar na língua dele. E aí o Daniel Berg Filho começou uma célula de língua portuguesa. Quando eu cheguei aí, eu não conheci o Daniel Berg Filho porque ele havia morrido de câncer havia 5 anos. E estava lá o pastor Paulo, né? E o pastor Paulo é esse meio gordinho aí que está tocando bateria. E a gente se viu nessa igreja, menino. Assim, eu pensei que tinha ido para lá fazer pós-doutorado. Deixa que a gente trabalhou, eu não publiquei nada, nada. Pelo contrário, a gente trabalhou nessa igreja, a gente pediu o material da primeira igreja batista para ir, e a gente montou a escola bíblica em Estocolmo, e o pastor Paulo levou esse material da escola bíblica para é, é, Gotemburgo, montou lá uma escola bíblica, e foi uma bênção na nossa vida, sabe? Foi bem interessante. Nessa morada lá, a gente teve a oportunidade de viajar, e a gente foi na Estônia, e quando eu cheguei nessa igreja aí, eu pensei que era uma igreja católica, e porque eu vi o Cristo crucificado lá no altar, com vela acesa, aí eu fui inocentemente perguntar a mulher que estava tomando conta, e disse, Igreja Católica Church, né, Catholic Church. A mulher disse assim, não, Baptist Church. Como? Batista? Assim, no meu Brasil, na minha igreja batista, daqui de João Pessoa, jamais haveria uma figura de Jesus crucificado lá no altar. Aí eu achei aquilo estranho, mas estava em Tallinn, na Estônia, né? E segui, fomos em outras viagens, e quando a gente chegou em Helsinki, capital da Finlândia, em outra viagem, a gente foi visitar essa igreja ortodoxa grega, e Josilene foi obrigada a botar o lenço na cabeça, o chale na cabeça como um lenço, por questões de respeito, e quando a gente entra, eu digo, eita, quando eu entro assim, imagem não tinha imagem, tinha pinturas de todos os apóstolos e de todos os patriarcas da igreja. Eu disse, oxe, não fazia imagem, mas é cheia de, de imagens pintadas. Aí a gente vai, né? Tive oportunidade de ir até Moscou, bater a foto do padre, esse de Costa Rica, não é uma freira, não, tinha as freiras lá também, mas eu tive a oportunidade de bater a foto do padre, todo de preto assim, e a gente entrou no culto, né, quando estava lá dentro, e aí interessante que não tem uma hóstia, mas no final do culto lá, ele segurou uma cruz e forma a fila de pronto, agora é a comunhão. Aí todo mundo vai beijando
a cruz. Menina, eu digo assim, meu Deus, esse negócio assim, não falei nem de anti-higiênico, assim, da pessoa pegar o subejo do outro. Eu digo assim, meu Deus, é doença mesmo, a pessoa vai pegar doença de pele, vai pegar gripe, vai pegar tuberculose, porque, mas é desse jeito. E eu me questionei assim, e lá eu passei 10 meses na Suécia, e trabalhando muito na igrejinha, que Filadélfia é bem parecida com a Igreja Assembleia de Deus, viu? Bem parecida. E o pastor Paulo dizia assim, meu irmão, vamos orar em língua. Eu dizia, pastor Paulo, se Deus quiser, eu vou orar em língua, pastor. Mas é se Deus quiser, né, pastor? Eu tenho a maior vontade de orar em línguas, pastor, mas eu não sei se, não, mas vou botar a mão aqui na sua barriga e você peça a Deus para orar em língua, porque. E João até orou, sabe? E eu não orei, não. Foi a decepção do pastor Paulo. Mas aí a questão que me vinha na cabeça assim, e o que é importante para Deus? Voltei para o Brasil e tive vontade de, me veio a vontade de ser pastor. E fui com montei banda, a gente tem banda, e Josilene canta muito bem, e sou professor da escola bíblica, fomos conversar com o pastor Estevam, há 4 anos atrás, pastor Estevam disse assim, não, Ricardo, não é assim não, ser pastor da igreja aqui é um projeto da igreja, você tem certeza que quer, tem esse chamado? Eu digo, tem, pastor. Então, eu estou vendo que a família, sua esposa está aqui, junto com o meu lado, no gabinete, então a gente vai fazer o seguinte, como você já tem muito título, eu já tinha, eu já era engenheiro, mestrado, 2 doutorados e tinha um pós-doutorado, eu não quero, que eu disse a ele, pastor, eu vou fazer mestrado em teologia, e o senhor me consagra. Ele disse, não, não é assim não. Você vai fazer, eu quero que você faça um curso de graduação em teologia, que é mais longo, e vai dar tempo de você pensar se você quer ser pastor ou não. Ele está certo, pastor, eu vou fazer. Aí comecei a fazer, sabe? E o ano passado, 2020, surgiu a oportunidade de eu e Jô fazermos um pós-doutorado de novo em Portugal, e a gente foi. Eita! Agora era tudo que eu queria, sabe? Porque no primeiro eu tinha pensado, eu fui sem preparo, eu fui assim, sem preparo, digo assim, eu fui pensando que ia fazer pós-doutorado e fui ajudar uma igreja. Agora não, eu fui para pastor Estevam e disse assim, pastor, agora eu estou quase terminando o curso de teologia, me consagre pastor, que eu vou ajudar nas igrejas. Ele disse, não, eu não consagro ninguém sem terminar a, 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 o curso de teologia, não, mas vou lhe consagrar missionário, a gente vai fazer um culto no Espaço Gospel de noite, que tem 500 pessoas, e a gente vai, a igreja vai enviar você como missionário, e eu vou lhe impor as mãos e vou lhe dar autoridade espiritual para você fazer casamento, para você batizar, para você pregar, para você tocar louvor, você não vai sair daqui pastor, mas vai sair pastor. Eu digo, como é isso, pastor? Não, impor a mão de pastorado só quando você terminar o curso. Aí, mas assim foi feito, e a gente foi lá, e assim foi. Menina, cheguei em Portugal, aí cheguei e começou a pandemia. Aí o negócio já foi triste, sabe? Porque mas a gente foi para uma igreja pequenininha que nem pastor tinha. Eu digo, pronto, achamos a igreja que eu vou pastorear. Achei. Aí o pastor vinha todo domingo de Lisboa, andava 250 quilômetros. A gente morava numa cidadezinha pequena chamada Covilhã, aos pés de uma serra chamada Serra da Estrela. Aí, pessoal, o pastor disse, vamos conversar sobre isso. Aí
um culto, dois cultos, três cultos, quatro cultos, cinco, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar, e nada de conversar, rapaz. Aí eu fui para a Assembleia de Deus, conversei com o pastor disse assim, Ricardo, venha, foi no domingo, venha terça-feira a gente vai conversar, eu disse, pronto, mais um para conversar comigo, 9 vezes lá o cara quer conversar, aí esse conversou comigo, ele disse, pastor Hugo, esse eu digo não, o outro eu não digo não, pastor Hugo disse para mim, Ricardo, olha, aqui em Portugal tem um problema muito sério, a reforma protestante quase não chegou aqui em Portugal. Você se lembra que a contra-reforma chegou. A reforma protestante aconteceu assim, claro que chegou, né? Mas ele está dizendo assim, um impacto mesmo. A reforma protestante pesada foi na Alemanha, na Escócia, na Inglaterra, com a igreja anglicana e tal, mas aqui houve a contra-reforma, foi uma reação católica. Então, aqui a gente tem muita. E aqui as igrejas, não vou citar nome, neopentecostais entraram com força lá em Lisboa. Você vê que tem outdoor com um missionário lá, tal, com um chapéu na cabeça, dizendo: venha para cá que você vai ser feliz e vai comprar uma casa. Então, o português é muito com o pé atrás com o brasileiro. Chegou aqui, Ricardo, há 4 meses atrás, um brasileiro dizendo que era missionário, eu dei a oportunidade de ele cuidar de uma congregação pequena aqui, o cara pediu dinheiro emprestado aos membros da igreja e foi embora para a Suíça. Eu peguei o telefone, liguei para ele, ei, cara, devolve o dinheiro dos membros, você não pode fazer isso, não. Então, o problema não é convosco. O problema é que brasileiro aqui tem pisado na bola. Então, pessoal, a igreja cristã passa por um problema muito grande. Primeiro, é a diversidade de costumes. Segundo, é, o grande avanço da, da igreja muçulmana. Né? Vocês sabem que eles tiveram um plano na década de 70 para a África muçulmana e conseguiram. O plano deles agora é a Europa muçulmana e eles, a Alemanha, ela é quase muçulmana. E, assim, eles são muito organizados. Tem outro problema. A entrada das religiões orientais. Então, o cristianismo ele está entrando numa fase de um novo ateísmo embutido na cabeça das pessoas, que é assim, o que vale é fazer o bem para as pessoas. Na Suécia, onde a gente morou, há uma semana na semana da gente vir embora, outdoor, na Suécia toda, dizendo assim, 97% dos suecos são ateus, ateus. Não é que são cristãos, não, são ateus. Mas nossa Constituição segue normas cristãs. Por que isso? Vamos dizer não ao cristianismo. Dessa forma, eu tenho fotos disso. Então, nós estamos com esse tipo de problema. Aí a pergunta que se faz: eu, na Suécia, não tinha igreja batista. Eu convivia, eu frequentei, eu ajudei a igreja Filadélfia. Em Portugal, nós trabalhamos, ajudamos a igreja Assembleia de Deus. Costumes completamente diferentes. O que é importante? O que é que nós temos que fazer frente ao novo ateísmo pós-moderno, onde Bauman diz que tudo se desmancha no ar? É isso que a gente vai estudar, que vocês vão estudar no Evangelho de João. O Evangelho de João, vocês vão ter 17 lições, né? E para situar vocês, eu quero falar assim um pouquinho dos 4 evangelhos, para vocês se situarem. Veja, Marcos foi o primeiro evangelho escrito, foi escrito mais ou menos em 57 depois de Cristo. João Marcos, na verdade, o nome dele, escreveu lá em Roma, e ele escreveu para os romanos. Mateus, ele escreveu no ano 70 depois de Cristo, ele escreveu lá em Jerusalém, para os judeus que já tinham se convertido.
Lucas, ele escreveu em Antioquia para os gentios, mais ou menos no ano 80 depois de Cristo. E o Evangelho de João, que vocês vão estudar, foi escrito para a comunidade dos gregos na Ásia Menor, mais ou menos na década de 90 depois de Cristo, entre 90, na década 9, entre 90 e 95 depois de Cristo. Né? Mateus era um publicano, cobrador de imposto. Ele escreveu, sabendo que estava escrevendo para judeus cristãos. Então, ele fala de que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele fala mais de 60 vezes as profecias do Antigo Testamento para ter a conexão com o judeu. Ele morou em Cafarnaum 3 anos, mais ou menos, então ele deve ter visto Jesus antes do começo do ministério de Jesus, talvez até tenha visto Jesus adolescente, talvez. O objetivo de Mateus foi analisar a opinião e a atitude de Jesus para com a lei judaica, que ele cumpriu tudo, a gente sabe. A mensagem de Mateus é o reino, por isso que ele fala em 51 vezes a palavra Basileia, que é o reino de Deus. Né? João Marcos, era sobrinho de Barnabé. Né? A gente sabe que ele era levita, porque Barnabé era levita. Né? Ele não era um discípulo que andou com Jesus. Talvez ele tenha andado na multidão. Né? Ele escreveu muito, ou se viu Jesus quando andava na multidão, ou aprendeu com Barnabé e com Paulo. Né? Ele, como escreveu para em Roma, ele sabia que César significava Deus na terra, então ele mostra Jesus como um servo que veio para servir. Né? Lucas era médico, por isso que ele é tão cuidadoso com um monte de passagem. Né? Talvez ele tenha visto Paulo ser decapitado lá em Roma. Né? A Bíblia não diz isso são livros históricos que dizem. Né? Ele é considerado o livro dos gentios. Ele, Lucas, é que diz mais o evangelho, Jesus criança, Jesus adolescente, porque Lucas é médico, é mais cuidadoso. E João? João, quando escreveu, ou ele escreveu em Éfeso, ou já escreveu na ilha de Patmos, quando o imperador Domiciano deportou ele para a ilha de Patmos. Ele escreveu também, que vocês já estudaram, as cartas de João, primeira, segunda e terceira João, e escreveu Apocalipse, que ele escutou diretamente de Jesus. Olha a foto aí da ilha de Patmos atual, né? A maioria dos teólogos divide o Evangelho de João em duas partes. O livro dos sinais, que é até o capítulo 12, que mostra Jesus, a redenção de Jesus, como quem é Jesus, e a segunda parte chama-se livro da glorificação, ou então das recomendações, ou da despedida, e muitos ainda dividem essa segunda parte do livro em duas, que é do capítulo 13 a 17, que é a retórica, a preparação da despedida de Jesus, Jesus dando as recomendações finais, e do 18 ao 21, que é Jesus sendo rejeitado, julgamento, paixão, morte, ressurreição. Né? Então, existe essa divisão. Né? Esse evangelho, João diz que foi escrito pelo discípulo que Jesus amava, né? Mas em canto nenhum diz que foi João. Assim, todo mundo sabe que foi João, mas por que sabe que foi João? Não é uma carta como as cartas de Paulo, que diz eu, Paulo, escravo do Senhor, eu, Paulo, discípulo, eu, Paulo, não. Em canto nenhum. Diz eu, discípulo que Jesus amava. Como é que se sabe, ou se pensa, ou se atribui essa carta que foi João? Primeiro, que ele sabia muito sobre os judeus da Palestina. Segundo, ele sabia muito do que os judeus esperavam sobre o Messias. Terceiro, ele sabia muito da hostilidade entre judeus e samaritanos. Ele sabia muito da importância atribuída nas escolas judaicas. E quinto, ele sabia muito como o sábado era observado. Então, só duas pessoas encaixam na trajetória disso aqui, depois que tira Pedro, que Pedro escreveu as dele, só duas pessoas se encaixam, que é João e Tiago. Só que Tiago morreu
pela espada mais ou menos no ano 64. Então, não pode ter sido Tiago. Então, deve ter sido João, né? E quem era João? Era um pescador galileu. Possivelmente, ele era 6 anos mais jovem do que Jesus. Era discípulo amado, né? Ele, não é que ele foi mais amado, porque ninguém, Jesus ama todo mundo igual e ama demais. Mas a gente crente não diz assim, eu sou amado do Senhor. João já tem entendido isso há muito tempo, e ele diz assim, um discípulo que Jesus amava, eu sou amado do Senhor. Está entendendo? Não é que Jesus amava mais ele, não, mas era uma forma de ele dizer. Então, João, o escritor evangelista, era irmão de Tiago Maior, chamado os filhos do trovão. Né? O nome de seu pai era Zebedeu, isso está lá em Mateus 4, 21, e a mãe parece que foi Salomé, isso tem uma referência, talvez, em Mateus 27 e Marcos 15. Quando a gente compara com João 19, talvez essa mesma Salomé seja irmã de Maria. Não isso não é 100% correto, assim, não se tem a certeza. Porque existe muita Salomé e existe muita Maria nesse tempo. Mas é uma possibilidade desse João Evangelista ser primo do próprio Jesus. E não confunda com João Batista, não, porque João Batista era primo de Jesus, sim. Mas existe também a possibilidade de João Evangelista ser primo de Jesus, né? Então, além de ser inspirado por Deus, João escreveu o que ele viu, né? Está aqui, ó, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E também em João 19, diz assim, aquele que o viu testificou, e seu testemunho é verdadeiro. Então, ele viu. O que está escrito foi visto com os olhos, né? E João e Pedro e Tiago, né? Eles eram considerados as colunas. Pedro, Tiago e João no barquinho. A gente não canta, né, para as crianças, né? Então, eles eram considerados os líderes dos 12, né? Gálatas, capítulo 12, versículo 9, você vê que Paulo diz assim, apesar de Pedro, Tiago e João serem colunas da igreja, se eles vierem dizer alguma coisa aqui que seja diferente, que Jesus é Deus, não vai me servir de nada. Então, Paulo admite assim que eles são colunas da igreja, né? Então, qual o objetivo do Evangelho de João? O Evangelho de João mesmo diz, a Bíblia mesmo diz, tá? Esses, porém, foram escritos o quê? Então, tudo isso foi escrito para que creias que o quê? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eita, pronto, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o Evangelho de João tem o objetivo de defender a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. E tem outro objetivo, uma consequência desse objetivo. Crendo, para quê? Crendo, tenhais vida em seu nome. Então, é a salvação do perdido. E isso se junta, e isso é, 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 é colaborado com o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquela história todinha das igrejas que eu contei que eu fui, na oportunidade que eu morei na Suécia e como eu servi em Portugal na Igreja Assembleia de Deus, e como o ateísmo está crescendo e como as outras religiões estão crescendo, a gente tem que observar o que é costume sujo e que leva a pecar, né? E isso a gente não pode fazer. A gente tem que ter bem esse discernimento e orar para Deus ah, dar esse discernimento a cada um, mas, sinceramente, minha gente, costume de uma igreja ou de outra, costume de homem, isso é bobagem, sabe? Assim, o costume que
que não leva ao pecado, sabe? A gente tem que se focar. O foco é esse, é que Jesus é Cristo, Filho de Deus, e que quem crê nele tem a salvação. Eis o Cordeiro de Deus, é o que João diz. João é Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem nele crê tem a vida eterna, e quem não crê não tem a vida. Então, o objetivo do Evangelho de João responde a toda minha inquietação do que está acontecendo com o mundo, do que está acontecendo com o cristianismo no mundo. Essa invasão, essa tentativa de Satanás de fazer a relativização das coisas. E a gente precisa entender que relativos são costumes. Costumes são relativos, né? Eu tenho cabelo grande e o meu pastor, faz 20 anos que eu convivo na primeira igreja, e eu já disse ao meu pastor que ia cortar. Ele disse, não, corte não. Seja pastor da minha igreja com cabelo grande, para ser diferente, para a gente ter um, uma coisa que não é pecado, um costume diferente que não é pecado. Para a gente contextualizar, você é professor universitário, você vive num mundo que ter cabelo grande não é pecado. É um costume normal do lugar que você vive. Sede judeu, sede como judeus para convencer os judeus, e sede como gentios para convencer os gentios. Então, a gente precisa ter esse discernimento. E o cerne na questão, que a gente não precisa perder o foco, é o que João ensina a gente, o Evangelho de João ensina a gente, é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Só para a gente andar um pouquinho mais, o Evangelho de Marcos e Mateus apresenta um pouquinho do nascimento, batismo, tentação e o ministério de Jesus na Galileia. Lucas apresenta um pouco mais da adolescência, e João não. João já começa com o batismo e mostra o ministério na Judéia, e essa é a grande diferença entre João e os 3 evangelhos sinóticos. Por quê? Porque Jesus vai para o centro do judaísmo, o centro do mundo espiritual judaico na época, e ele vai desafiar aquele mundo judaico, aquele mundo que não acredita nele como filho de Deus, como o próprio Deus. E aí, para vocês entenderem, para quem nunca foi em Jerusalém, veja como era Israel na época de Jesus. Tem aqui embaixo a Judéia, que João, que vocês vão estudar, mostra o ministério de Jesus aqui embaixo, na Judéia, e a Galileia, aonde Mateus, Marcos e Lucas mostram mais os milagres, as andanças de Jesus na Galileia. Essa Maria, mais ou menos no meio. Então, está aí para você entender. E Jesus nasceu em Belém da Judeia. Eu só entendi isso porque meu irmão me disse, Ricardo, existe Belém. Por que Belém da Judeia? Porque existe uma Belém da Galileia. Então, Jesus nasceu lá embaixo, e depois que Herodes morreu, vai lá para cima e vive lá na Galileia. E depois de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, aonde se encontra com Mateus, e começa por lá. Então, é tudo na Galileia. Depois que ele desce, é que começa mesmo a conversa do Evangelho de João. E aí é que vocês estão entendendo onde é que vocês vão. Então, algumas passagens importantes descritas no Evangelho de João, a conversa com a samaritana, a conversa com Nicodemos. João usa alguma alegoria como figura de linguagem, ele fala de pastor, de ovelha, de ladrão, de escravo, a porta das ovelhas, a videira, a vinha,
uva, grão de trigo, novo nascimento. Ele fala dos 7 sinais. Ah, isso é uma coisa legal. Não fala de milagres. Sabe por que não fala de milagre? Por exemplo, meu sogro está com câncer, se tratando, está fazendo imunoterapia. Se Deus quiser, ele vai ser curado. Quem curou ele? O remédio. O milagre foi feito pelo remédio. Então, João chama de sinal porque é assim, a ressurreição de Lázaro, claro que foi um milagre, mas foi um sinal mostrando quem fez o milagre. Foi Deus, porque só quem podia ressuscitar alguém morto 4 dias era Deus. A cura do cego de nascença, o milagre foi curar, mas é um sinal que Jesus é Deus. Andar sobre as águas é um sinal que um milagre de um homem andar sobre as águas. Um homem não anda sobre as águas, é um sinal que Jesus é Deus. Então, chamando de sinal, é muito legal isso. Né? Isso que coisa boa. É falar nos eu sou dos evangelhos de João. Jesus fala algumas vezes eu sou, eu sou. E por que Jesus fala eu sou? Porque Jesus era judeu. E um judeu, ele não se atreve ainda hoje a dizer eu sou, quando ele precisa, um judeu hoje, quando precisa escrever a palavra Deus, ele escreve D''U''S. Ele não diz Deus de jeito nenhum, porque ele não fere o mandamento, não falarás o nome de teu Deus em vão. Então, quando Moisés está lá no Monte Sinai e diz assim, Senhor, quando eu for lá no Egito e perguntarem quem me mandou para cá, o que é que eu vou dizer? Aí Deus diz, na sarça ardente, diz assim, Moisés, diga que eu sou. Então, ninguém ia pronunciar eu sou. E aí Jesus fala algumas vezes, disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Rapaz, isso em João é maravilhoso, ele está dizendo que ele é Deus. E acontece um fato em João maravilhoso, quando vão prender Jesus, né, ele se adianta e diz assim, quem buscai? Quem buscai? Aí respondem eles, a Jesus, os guardas, a Jesus Nazareno. Aí Jesus diz assim, eu sou. Aí Judas diz assim, quando, então disse assim, quando trair estava com eles. Aí, quando, pois, disse-lhe, eu sou, quando Jesus disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Essa palavra, eu sou, quer dizer assim, Jesus dizendo que é Deus, é tão forte, que na hora que ele pronuncia, gente, não sei se vocês já tinham percebido isso, os discípulos, Judas, os guardas, tudo caem por terra. Tu imagina um guarda daquele, um romano daquele, que ia prender Jesus. Quando Jesus disse assim, eu sou, o cabo, bum, caiu. E o cabo vai prender um Deus desse? Meu Deus, isso é muito bom. Aí depois disso, Jesus, sabendo que a gente é homem, é falho, que a gente precisava de mais explicação. Ele começa no Evangelho de João dizendo assim: eu sou o pão da vida, e ele vai explicar o que é isso. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, vai se salvar, e se alguém sair por mim, vai achar pastagem. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira. Gente, o Evangelho de João é muito lindo da gente estudar. É a essência do que é contra o que o mundo quer fazer a gente. O mundo quer ensinar que basta ser ético, basta fazer o bem. Não! O Evangelho de João diz que Jesus é Deus e quem segue ele não andará em trevas. Mas quem entrar por ele vai achar passagem. E ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, finalmente, para terminar hoje a aula, eu começo com João, o comecinho de João.
João começa dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Dele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Como é que começa a Bíblia, minha gente? Vocês sabem? Vocês sabem como é que começa a Bíblia? A Bíblia lá em Gênesis começa assim, Bereshim barra Elohim, que é assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você sabe como é que começa João? Começa assim, em Ashe Lohole Logos, Caim logo Logos, em Proteo, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Engraçado que tanto Gênesis como o Evangelho de João começa no princípio. Só que Gênesis começa no princípio, Deus criou Deus. Esse Deus está no plural. Está no plural porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles três criaram os céus e a terra. Aqui, quando a gente estuda hebraico, tem aqui um melisma, que é assim, os céus é um extremo e a terra é o outro extremo, que é diferente do versículo 4 ou 5, que diz que Deus criou o céu, os oceanos e a terra. Isso é diferente. Aqui é o melisma, os céus e a terra. Então, aqui, Moisés está falando do universo. Deus criou o universo. Então, Deus, Pai, o Filho. Então, Jesus estava aí. E como é? E por quê? E como é esse no princípio de João? Aí a gente só entende quando a gente entende o grego. E João escreveu em grego para os gregos. A gente só entende quando a gente entende os quatro pilares do grego. Os quatro pilares do grego, a palavra arche é a raiz de tudo. A raiz, quando um grego falava arche, é a raiz. Por exemplo, eu estou morrendo de fome. O problema não é a fome, o problema é, por exemplo, é que eu estou sem emprego e não tenho dinheiro para comprar comida. O problema não é a fome, a raiz de tudo é a falta de emprego, tá entendendo? O segundo pilar é o physis, é a natureza, é assim, é a essência. Eu sou um homo sapiens, eu sou um homem. Lá na Suécia, quando eu morava, tem uma mulher que ela quis, ela quer, ela acha que é um gato, uma gata. E não é gata assim de ser uma mulher bonita, não. Ela quer ser uma gata mesmo, usou operação plástica para se transformar numa gata. Eu, inclusive, na Universidade Federal da Paraíba, aqui, fui citar o caso, dizendo que isso era um caso de psicologia, dela procurar um psicólogo, e fui rechaçado, o povo aqui da universidade, alguns dizendo assim, não, que a pessoa quer ser pode ser o que quiser. Que conversa é essa? Eu sou ser humano, eu sou homem, sou ser humano, sou homo sapiens, mas até os gregos sabem disso, a natureza da pessoa é essa. O cosmo é o universo, eu nasci na Terra, eu sou na Terra, eu não vivo no mar, se eu ficar lá embaixo do mar, 3 minutos, 4 minutos, eu morro, porque eu não respiro na água, o meu universo é esse. Então, os gregos não tinham problema nenhum com Ache, nem com Físis, nem com Cromos, agora com Logos, propósito e sentido, eles não sabiam, eles tinham problema e tem até hoje. Por que é que eu vivo? Qual é o propósito da minha existência? Então, quando João escreve que no princípio era o Logos, a palavra, estava tudo certo. Quer dizer, no início existia um propósito de tudo, a raiz de tudo. Então, os gregos e os judeus não tiveram problema nenhum. Mas quando João continua, e a palavra estava com Deus, e o propósito, o sentido da vida estava com Deus, já começou a agoniar agoniar, não é o linguajar de vocês, já começou a perturbar os gregos, porque os gregos tinham vários deuses, mas os judeus estavam tranquilos, porque a palavra estava com Deus. Mas quando João continua e diz assim, ele estava no princípio com Deus,
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Pronto. Foi quando João desafiou os judeus e os gregos, quando disse que Jesus era Deus e que Jesus tudo criou lá no Bereshit, lá atrás, do Gênesis. A primeira frase de João é antes da primeira frase da Bíblia inteirinha. E isso o judeu não quis aceitar. Jesus é antes de tudo. Jesus é Deus. Então, gente, encerrando nossa aula, diferente de todas as religiões, que os deuses da outra religião, deuses com D minúsculo, querem que os seres humanos façam sacrifício a eles. No cristianismo, não. Nosso Deus, ele providenciou um sacrifício dele por nós, né? Jesus é o Deus encarnado que morreu por nós. E não existe maior amor no mundo que esse. E isso é essência. É isso que a gente tem que procurar. É isso que João vem a ensinar. É isso que vocês vão aprender nesse semestre. Deus seja louvado. Deus abençoe todos vocês. E amém. Eu espero um dia estar face a face com vocês. Amém.